Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre os micro-organismos e a relação que esses organismos possuem com a saúde dos seres humanos e de outros animais, tá certo? De outros seres vivos. Então, a gente vai perceber ao longo da nossa aula a importância que esses micro-organismos possuem, nos processos de saúde, de doença, que nós seres humanos, podemos estar enfrentando, e também a importância que esses micro-organismos possuem em algumas atividades, de produção de alimentos, de produção de combustíveis, tá certo? De produção de medicamentos. A gente vai ver como esses micro-organismos eles são importantes nesse processo, tá certo? Então, preste atenção que essa nossa aula de Ciência da Natureza vai ser extremamente importante e interessante. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que são micro-organismos, O que seria, professor, esses micro-organismos? Como o próprio nome já sugere, olha, micro. Micro é sempre algo que é muito pequeno, tá certo? São micro-organismos, organismos muito pequenininhos. São organismos justamente que a gente não consegue visualizar ao que a gente chama de olho nu, sem ter o auxílio de um equipamento, que a gente vai ver mais adiante que existem alguns equipamentos, que possibilitam a gente conseguir enxergar esses micro-organismos, tá certo? Que são invisíveis, a gente não consegue visualizar, mas eles estão presentes por toda parte, tá certo? Eles estão presentes no nosso corpo, estão presentes no ar, estão presentes nos objetos que estão no nosso entorno. Então, na verdade, o conceito de micro-organismos é justamente esse, tá certo? São uma forma de vida que não pode ser visualizada sem o auxílio, por exemplo, de um microscópio, tá certo? Que é esse equipamento, que é essa máquina que vai tornar capaz a gente enxergar esses pequenos organismos que nós chamamos de micro-organismos, tá certo? Esses seres eles são diminutos e eles podem ser encontrados no ar, o ar que a gente respira, tá certo? Pode ter esses micro-organismos, a gente vai ver, vou dar exemplo para vocês ao longo da nossa aula de como esses micro-organismos podem estar presentes no ar que a gente respira, podem também estar presentes no solo e inclusive também no nosso corpo, tá certo? O nosso corpo, ele pode apresentar micro-organismos, tá ok? E, como eu tinha dito para vocês, é através desse equipamento aí chamado de microscópio que a gente vai poder visualizar, esses pequenos seres aí que têm as mais diversas variadas formas, como vocês podem observar aí na imagem. Alguns mais arredondados, outros espiralados, dando volta, tá certo? Vários tipos de micro-organismos vão apresentar formatos diferentes, porque existem algumas categorias de micro-organismos. E as principais delas que a gente precisa saber, começar a aprender, é os vírus, tá certo? O vírus é um tipo de micro-organismos, certo? Inclusive pode estar presente no ar, e a gente mais adiante na nossa aula a gente vai estar falando inclusive sobre essa pandemia aí desse coronavírus que a gente enfrentou, tá certo? E ele é um micro-organismo, Nós temos as bactérias, que também são micro-organismos, tá certo? Bastante pequenas. E também temos alguns fungos, que também são micro-organismos bem pequenos, que são importantes aí dentro desse processo aí para entendimento aí a respeito da nossa saúde, do bem-estar de nós seres humanos e também de outros animais, tá certo? E aí eu trago essa pergunta para a gente. Todos os micro-organismos causam danos, causam problemas de saúde, para a gente, porque a gente tem a ideia de que bactéria, de que vírus, de que fungos sempre causam doenças a nós seres humanos, tá certo? E a outros animais, Só que a gente tem que entender que nem sempre esses micro-organismos vão causar algum tipo de problema para nós seres humanos. Às vezes, alguns tipos de micro-organismos, eles são bons, eles vão fazer bem ao nosso organismo. Inclusive, no interior do nosso organismo, falando especificamente do nosso intestino, vai ter lá o que nós chamamos de flora intestinal, que nada mais é do que vários micro-organismos que estão ali presentes nesse órgão, que é um órgão muito importante aí para a absorção dos nutrientes, da alimentação, dos alimentos que a gente ingere. E esses micro-organismos vão estar atuando lá no nosso intestino, naquilo que nós chamamos de flora intestinal,
tá certo? Vão ser fundamentais para a nossa saúde. Então observe que alguns deles podem sim ser benéficos, mas confesso também que alguns são prejudiciais sim e podem causar doenças a nós seres humanos e também a outros animais, né? E aí alguns micro-organismos, né, como eu já falei para vocês, podem sim causar problemas de saúde, tanto em nós seres humanos, como também em outros seres vivos, né? Como os animaizinhos, como o cachorro, o cachorrinho, o gato, tá certo? E outros animais que podem portar esse vírus e inclusive podem ser transmissores desse vírus, tá certo? E aí, por exemplo, eu trouxe o exemplo de quando a gente está gripado, né? Quando a gente está resfriado, né? Essa gripe é contraída através, né, de um vírus, tá certo? E aí, como eu vou dar o exemplo aqui para vocês, tanto a gripe como, por exemplo, a dengue, né, são problemas de saúde causadas por vírus, né? E como eu disse para vocês, esse vírus é um micro-organismo. A gente não consegue visualizar. E ele está principalmente aí disponível no ar, tá certo? Pelo ar. Ele é tão leve, é tão pequenininho que ele está aí disponível no ar. Então, quando a gente respira esse ar contaminado por esses vírus, a gente vai estar contraindo esse problema de saúde aí, a gente vai estar gripando, tá certo? E a dengue, né, vai ser transmitida pelo mosquitinho, aquele mosquito que a gente conhece, né, por aquele nome esquisitinho que a gente chama de Aedes aegypti, né? Esse mosquitinho, que é o que transmite a dengue, né, quando ele entra em contato, né, com o corpo nós seres humanos, quando ele vai lá e dá uma picadinha na gente, né, ele vai estar ali transmitindo esse vírus, tá certo? Que vai estar provocando aí a dengue, quando a gente fica com o corpo coçando, quando a gente fica com a nossa pele avermelhada, né? Alguns outros sintomas podem ser dor de cabeça, né? Febre, a gente pode ter diarreia também, tá certo? São alguns efeitos que são tidos com esse problema de saúde aí, que é a dengue transmitida por esse mosquito, que assim como a gripe é uma doença, tá certo? Viral, é uma doença que é provocada por um vírus, tá certo? E aí nós vamos observar que essa pandemia, né, a pandemia da Covid-19, né, nos trouxe à tona um micro-organismo, que é o coronavírus, tá certo? Que também é um vírus, tá certo? Que está disponível aí no ar. E quando nós respiramos, quando nós entramos em contato, né, diretamente conversando com uma pessoa que esteja contaminada, através desse ar que está no nosso entorno, a gente pode estar contraindo esse vírus aí, se contaminando, tá certo? E essa pandemia aí trouxe à tona aí a importância que tem da gente estar estudando, da gente entender, né, como funciona e quais são os principais tipos de micro-organismos, tá ok? E aí, a maioria desses micro-organismos, eles são inofensivos, tá certo? A grande maioria deles são inofensivos, ainda bem. A menor parte deles é que vai fazer algum mal, vai provocar algum problema para nós seres humanos, tá ok? Ou para o ambiente aí, e eles vão ser fundamentais, né? Tanto para o funcionamento do nosso organismo, né? Alguns deles, quanto para o meio ambiente como um todo, tá ok? E aí a gente vê até essa imagem aí da nossa mão, né? Com vários micro-organismos que quando a gente observa assim, a gente olha, a gente não consegue enxergar, mas eles estão presentes, né? E aí a gente tem que ter bastante cuidado, né? De que quando a gente pegar, manusear dinheiro, né? Que passa de mão em mão, de uma pessoa para outra, ou quando a gente vai em locais públicos, né? Tocando em objetos, em corrimões, né? Ou outras estruturas que muitas pessoas acabam pegando e tendo contato, a gente tem que ter cuidado, né? Para não estar levando essa nossa mão até o nosso nariz, para não estar manuseando alguns tipos de alimentos, né? Com as mãos, né? Por exemplo, a maçã, né? A gente geralmente come maçã pegando lá diretamente o alimento com a mão. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse processo de higienização, que a gente até inclusive já falou em várias das nossas aulas sobre a importância dessa higienização das nossas mãos, né? Que é um dos principais órgãos que a gente está manuseando os alimentos, e também, né, a higienização desse próprio alimento, tá certo? E aí, né, a gente vê claramente que o nosso corpo, a nossa pele, ela tá, né, tem muitos micro-organismos presentes, só que obviamente a gente não consegue visualizá-los, né, a olho nu, tá certo? A gente precisa de equipamentos para visualizar esses micro-organismos. E aí muitos deles podem estar presentes no nosso corpo, né, no interior do nosso corpo,
como eu tinha dado o exemplo para vocês do nosso intestino, né? Lá no nosso intestino vai estar acontecendo o quê? A absorção dos nutrientes que vai estar nutrindo o nosso corpo, né? Quando a gente se alimenta, né, dentro desse processo de digestão dos nossos alimentos, né, que vai resultar na captação dos nutrientes que vão nutrir o nosso corpo, que vão fazer com que a gente cresça forte, com que a gente tenha saúde, com que a gente tenha energia para realizar as atividades, para brincar, para estudar, né? Todos esses nutrientes vão ser absorvidos lá no nosso intestino, né? E lá nesse intestino vão ter vários micro-organismos, tá certo? Várias bactérias vão estar presentes lá no nosso intestino e vão estar ajudando nesse processo aí de digestão, tá certo? E fazendo com que o nosso organismo, com que o nosso corpo consiga absorver, né, e ter a sua saúde em perfeito estado. Então observem que alguns desses micro-organismos são sim benéficos, tá certo? À nossa saúde. Outros são usados pelos seres humanos na fabricação de diversos produtos que são muito úteis para nós seres humanos, como os remédios, né? Alguns remédios, eles são produzidos a partir de micro-organismos, tá certo? Dentro da produção dos combustíveis, né? Que principalmente o álcool, né? Que são combustíveis que são utilizados pelos carros, pelas motos, para que a gente possa se locomover, né? Os micro-organismos são fundamentais para a produção dos combustíveis também, como também dos alimentos, né? Como pães, iogurte, o queijo. Por quê? Dentro de um processo que a gente chama de fermentação, tá certo? Esses micro-organismos vão fermentar esses alimentos, o combustível, como no caso o álcool, sendo importantes dentro do processo de produção aí desses produtos, tá certo? Que vão ser utilizados por nós, seres humanos. Outra questão extremamente importante é em relação à produção de vacinas. Algumas vacinas, elas também são produzidas a partir da utilização de micro-organismos, né? E aí a gente traz mais uma vez à tona aí a questão da pandemia, né, da Covid-19, onde algumas dessas vacinas, elas foram produzidas a partir de vírus inativados, tá certo? Vírus do coronavírus, só que ele na forma inativa, ele é como se os cientistas, né, que são os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dessas vacinas, eles matam esse vírus, né? Eles deixam ele morto e eles utilizam esse vírus morto para produzir vacinas, tá certo? Então, observem que essa vacina, o desenvolvimento da vacina que combateu essa pandemia, muitas dessas vacinas foram produzidas, né, utilizando esses vírus, utilizando esses micro-organismos, tá certo? Então, agora nós chegamos no momento de revisar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dessa nossa aula de ciências. Nós aprendemos hoje que os micro-organismos são seres microscópicos e eu mostrei para vocês que um ser microscópico é um ser que é muito pequeno, né? E que a gente não consegue visualizá-lo sem o auxílio de um equipamento, né? Sem o auxílio de um microscópio, sem o auxílio de uma lupa, né? Que é um outro equipamento que a gente consegue ampliar, né, esses objetos, esses pequenos micro-organismos que a gente não consegue visualizar. Nós também aprendemos a importância desses micro-organismos, a importância que eles possuem, alguns deles sendo prejudiciais à nossa saúde e alguns deles sendo benéficos. Além disso, nós vimos também que eles são importantes na produção, né, de alguns medicamentos, né, de alguns remédios, né, de combustíveis, de vacinas, tá certo? Portanto, observem, né, que aquela ideia que a gente tinha de que os micro-organismos, eles só são prejudiciais, ela cai por terra, né? A gente vê que alguns desses micro-organismos, sim, eles são importantes e, inclusive, muitos deles fazem parte do nosso organismo, tá certo? Fazem parte do nosso corpo, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito desses importantes seres microscópicos, tá certo? Que compõem a nossa vida, que estão presentes na nossa vida diária, mas a gente não consegue visualizá-lo, tá certo? Eles são invisíveis a olho nu, mas com o auxílio no equipamento adequado, a gente consegue então visualizá-los, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Aqui estão as referências, né, que nós utilizamos para preparar essa nossa aula. Deixo aqui os meus agradecimentos, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza.